assunto sério aqui no Mulher Demais. Vê só, você já comprou algum produto? E aí, no ato da compra, o vendedor te prometeu entrega e montagem de graça. Até aí, tudo bem, né? Só que aí, no prazo combinado, o montador não apareceu e você ficou na mão. Eu já vi algumas pessoas com esse assunto aí, ó. Com esse tipo de problema, né? Aí, você desmarcou o compromisso, tá contando, né, com o móvel em casa. Afinal, você comprou, precisa dele e nada. O que faz, hein, nessa situação? A resposta agora no quadro Seu Direito. Tem um reforço por aqui. Quem vai nos ajudar é o advogado Hector Uslan. Falei direito? Perfeito. Bom dia. Bem-vindo, viu? Bom dia, Bruna. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia aos telespectadores da TV Correia. A gente está aqui hoje para falar desse assunto tão importante e tão marcante, né, na sociedade que a gente vive. E espero ser de ajuda nessa manhã de quarta-feira. Com certeza vai ser. Primeira pergunta. Quando a loja se compromete com a montagem, né, desse produto, desse móvel, enfim, ela tem que especificar o horário, o dia, ou o consumidor tem que ficar com o dia livre para esperar o montador? Não, veja só, Bruna. Em regra, quando a gente segue os ditames do Código de Defesa do Consumidor, toda prestação de serviço, também a venda de material, a venda de objetos, venda de produtos, ela deve ter toda a especificação de data de entrega, de como essa entrega vai acontecer, entendeu? E tudo isso, telespectador, é vinculante. O que é que significa? Você deve contar com essas informações e você deve tê-las por si como certas. Caso exista descumprimento de algum desse tipo de tratativa, você vai ter, sim, a possibilidade de buscar os seus direitos, tá certo? Entendi. Isso já no ato da compra mesmo, fechou o negócio, Exatamente. Já tem que saber a data, tudo certinho. Exatamente. As prestações de serviço, principalmente, tá? Elas são vinculantes e todo tipo de orçamento que o lojista ou o prestador de serviço faz, ele deve ser tido como algo que o cliente pode e deve esperar, tá certo? Inclusive, existe até prazo. Por exemplo, caso o serviço seja ofertado em termos de orçamento, esse valor é válido por 10 dias, tá? Às vezes é o que eu percebo, né? Fechou o negócio, aí diz assim, não, espera um pouquinho, porque a nossa equipe liga para você, o vendedor vai ligar para você para ver o melhor dia. Isso não é a maneira correta de se fazer. Não, seguindo o Código de Defesa do Consumidor, que é a legislação brasileira que cuida desse tipo de assunto, o consumidor vai ter, sim, o direito a ter todas essas informações previamente muito claras, tá certo? E de maneira objetiva, de maneira a que a pessoa se sinta contemplada pelaquela situação, para que ela não possa incorrer em erro, comprar algo que não deseja, que não precisa, que na verdade e que o prestador de serviço, na verdade, falhe com aquela prestação. Entendi. Tá certo? E normalmente são produtos grandes, né? Por exemplo, uma cômoda, um guarda-roupa, são coisas grandes que não tem, de fato, como esse consumidor final carregar para casa e ele mesmo montar, até porque pode dar um problema, né? Então, Exatamente. de fato, é responsabilidade daquela loja, daquela empresa. Perfeito. E, inclusive, quando a gente está falando hoje nesse mundo globalizado de compras pela internet, existe um prazo do arrependimento dessa compra, tá certo? De 7 dias corridos. Repito, compras feitas pela internet, por telefone, telemarketing, canais de televisão de venda, você, consumidor, tem direito ao arrependimento desta compra por qualquer razão dentro do prazo de 7 dias corridos, tá? Caramba, legal. E agora, vê só, no caso da data, né, não ser respeitada, qual é esse caminho que deve ser buscado pelo consumidor? Passou aí do prazo ou então não foram mesmo no dia? O que é que Primeiramente, tem que fazer? o consumidor tem que tentar buscar qual seria, na verdade, a razão desse atraso. É muito comum, por exemplo, esse tipo de reclamação quando a gente está naquelas datas especiais, por exemplo, Dia dos Namorados ou Dia das Mães, Natal, que existe, por exemplo, um fluxo de demandas, um fluxo postal maior do que o regularmente ocorre ao longo do ano. Entretanto, se a demora se tornar realmente não razoável, que ultrapasse bastante aquele prazo esperado pelo consumidor, é recomendável que primeiro se dirija ao PROCON, tá certo? Que é um órgão capacitado para lidar com esse tipo de situação e, em último caso, evidentemente, através do auxílio de um advogado, acionar os meios judiciais cabíveis. É mesmo. Mas, assim, existe alguma recomendação para ter um primeiro contato, sei lá, com a loja, com a empresa? Não acionar direto autoridades, enfim, mas, assim, ter um limiar aí, dizer, não,
você passou do prazo, né? Não sei, até ter um pouco mais de cautela nesse momento, até para não acionar a justiça assim tão rapidamente, ou de fato é melhor? Não, já passou do prazo, eu tenho meu direito e aí eu posso seguir. Perfeito. Se recomenda, por questões realmente de razoabilidade, que o consumidor que se sinta lesado, que se sinta negligenciado pelo aquele prestador de serviço ou por aquele fornecedor de produto, realmente busque a via da comunicação, que é melhor para todo mundo no final das contas. Entretanto, o fato de você, consumidor, ir atrás da questão de comunicar-se com o prestador de serviço ou o fornecedor do produto, jamais pode impedir o seu acesso, por exemplo, a um órgão como o PROCON ou, em último caso, a Justiça, tá certo? Tá ok. Hector, muito obrigada, viu, pela participação. Seja isso. sempre bem-vindo. Acredito que tirou muitas dúvidas do pessoal de casa, inclusive minhas também. Muito viu? obrigado, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez.